Bom dia, irmãos, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Hoje estudaremos justificação pela fé. Justificação pela fé. Vamos lá. Os seres humanos têm dois grandes problemas como resultados do pecado e da queda: a depravação moral e a culpa. A depravação moral da raça humana é combatida pela regeneração, ou novo nascimento. O outro problema é a culpa, por falharmos em atingir as expectativas de Deus. É exatamente deste problema que cuida a justificação pela fé. A justificação é a declaração solene de Deus que diante dele os pecadores remidos são justos. Esta doutrina é de suma importância, porque responde à pergunta dos séculos: como pode um homem ser justo para Deus? A justificação somente pela fé é a grande doutrina da provisão de Deus para a salvação dos pecadores. Ao mesmo tempo em que foi recuperada pela Reforma Protestante, a doutrina da justificação pela fé tem sido uma das doutrinas mais negligenciadas da teologia evangélica atualmente. A doutrina da justificação pela fé na história. A justificação pela fé antes da Reforma. A justificação pela fé antes da Reforma. Boa parte dos mestres cristãos antigos confundiam a justificação com a regeneração. Outros confundiam com a santificação. O que na Idade Média tornou-se a doutrina dos méritos humanos. Ou seja, o homem pode ser justo por suas obras. Visão reformada da justificação pela fé. Talvez a doutrina mais importante para a teologia reformada ou evangélica seja a doutrina da justificação somente pela fé. Tanto que tornou-se o grito de guerra da Reforma Protestante no século XVII. Os reformadores chamavam esta doutrina de princípio material da teologia cristã. O reformador Martinho Lutero definiu esta doutrina como a doutrina pela qual uma igreja se mantém de pé ou cai. Certos teólogos liberais ensinam que Deus justifica o pecador através do melhoramento moral de suas vidas. Para teólogos liberais, como Schleiermacher e Richardson, a justificação consiste em apenas o pecador entender que é errado pensar que Deus está irado contra eles. Só para deixar claro aqui, esses teólogos liberais estão ensinando coisas erradas, tá? Essas últimas que eu li aqui, ó. Esse negócio de que Deus justifica o pecador através do melhoramento moral de suas vidas. Não é assim que funciona, tá? Está escrito num livro aqui só para mostrar o que é errado, tá? O correto é, que está aqui em cima, a justificação é Deus que nos justifica através de Jesus Cristo. Quem aceita o sacrifício de Jesus Cristo, quem está aceitando a justificação, pois Jesus está pagando por seus pecados. Tá bem?
Definição etimológica. No Antigo Testamento, o vocábulo hebraico para justificar é dik, que quer dizer declarar judicialmente que a pessoa está de acordo com as exigências da lei. O termo expressa o mesmo significado. Entretanto, estas palavras têm sentido florense ou legal. O sentido destas palavras não é tornar justo ou bom, mas sim alterar a condição de maneira que o homem possa ser considerado justo. Vocês viram aqui a importância disso? Deus nos considera justo quando aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós. Não que sejamos justos, mas Ele nos aceita, Ele nos considera justos por aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Novo Testamento, vamos ver aqui. No Novo Testamento, um dos verbos gregos mais usados para justificação é diakai, que tem sentido de declarar uma pessoa justa. Refere-se a uma declaração pessoal de que o caráter da pessoa está dentro da lei. Paulo explora em suas epístolas o sentido soteriológico do termo justificação, como declarar em termos florenses que as exigências da lei, como norma de vida, estão cabalmente satisfeitas com relação à pessoa. Veja que maravilha, né? Quando a gente aceita o sacrifício que Jesus fez por nós, nós cumprimos todas as exigências da lei. Maravilha. Que coisa boa. Jesus pagou por todas as nossas dívidas, hein? Glória a Deus. Definição teológica. A palavra justificação, como vimos, é um termo que vem da esfera dos tribunais de justiça e tem a ver com a ação de um juiz em absolver uma pessoa acusada. A palavra declarar é muito importante, pois muitas pessoas erram em pensar que a expressão fazer justo traga o sentido de produzir justiça na pessoa justificada. Este termo indica apenas que a pessoa possui uma posição correta diante do tribunal de Deus. Isto é, Cristo pagou o preço pela nossa salvação. Nós não temos justiça. Nós não temos justiça própria. E tampouco somos inocentes. Fomos declarados justos com base no sacrifício expiatório de Cristo pelos nossos pecados. Sua justiça foi imputada em nós. Quando afirmamos que Deus imputa a justiça de Cristo sobre nós, entendemos que Deus aplica a justiça de Cristo a nós. Deus acredita a justiça de Cristo em nossa conta. Abraão creu em Deus, e isto lhe foi creditado como justiça. Paulo assevera: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça.
E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecador por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. O reformador Lutero se expressa sobre a troca entre Cristo e o pecador. Meu querido irmão, aprenda Cristo e o aprenda Cristo crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo, e diga: Tu és Senhor Jesus, és a minha justiça, e eu sou teu pecado. Tomaste em ti mesmo o que não eras, e deste-me o que era seu. A justiça atribuída ou imputada ao pecador é a justiça de Cristo. Maravilha. Então Cristo deu a justiça dele para nós e levou os nossos pecados. Só Deus, com seu amor imenso, para fazer isso por nós. Só Deus. Assim, a justiça de Cristo tornou-se nossa. Paulo diz que somos o que recebemos, o dom da justiça. Dessa forma, não temos penalidade a pagar pelo nosso pecado, incluindo os pecados do presente, do passado e do futuro. Porque agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justificação pela fé não transmite ao pecador a justiça de Cristo, de forma que esta justiça se torne parte da sua natureza interior. Isto é resultado da santificação. Eu vou ler de novo para nós entender direitinho aqui, tá? Mas assim, a justificação pela fé não transmite ao pecador a justiça de Cristo, de forma que esta se torne justa, vamos dizer assim, tá? Isso aqui é resultado da santificação. Conforme você vai buscando, você foi justificado por Jesus Cristo. Não tem mais pecado nenhum. Aceitou Jesus como teu Salvador. Agora você vai buscar a santificação. Aí você vai orar, vai jejuar, vai fazer boas obras, movidos pelo Espírito Santo que já habita em todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Tá bom? Só para ficar mais claro. Agora, o autor da justificação. O autor da nossa justificação é o próprio Deus. É Deus quem os justifica. Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. A obra da justificação é uma obra do Trino. Deus Pai decretou o meio e o método da justificação. A obra da justificação é a obra do Trino. Deus Pai decretou o meio e o método da justificação. Ah, bom. Aqui está falando sobre o Deus Pai, São três, tá? São três, O autor da nossa justificação é o próprio Deus, é Deus quem os justifica. Depois fala,
A obra da justificação é uma obra do Trino. Aí fala, Deus, esse Deus, Deus Pai decretou o meio e o método da justificação. Depois fala, Deus Filho, é o Jesus Cristo. Deus Filho é o medidor da justificação. E agora o terceiro, o Deus Espírito Santo, a quem convence os homens da justiça, do pecado e do juízo, e revela a Cristo. Agora, os receptores da justificação. Os pecadores condenados precisam ser declarados justos diante de Deus. Da mesma forma que o juízo veio sobre todos os homens para condenação, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida. Os que confiam em si mesmos, pensando que são justos pelas suas obras de justiça, não são os que são verdadeiramente justificados. Porém, os que se reconhecem como pecadores, então quem vai ser justificado não são aquelas pessoas que se consideram justos através de suas boas obras, mas sim aqueles que se reconhecem como pecadores. A natureza da justificação. A natureza da justificação. A justificação do pecador diante do tribunal de Deus acontece de uma vez por todas. Não é um processo, como acontece com a chamada para a salvação ou santificação do cristão diante de Deus. A justificação é um ato instantâneo. Quando o publicano foi convertido, ele desceu para sua casa já justificado. Não existem graus de justificação, ou seja, homens mais justificados ou outros menos. Ou o homem é plena e absolutamente justificado, ou não é. Em distinção disto, a santificação é um processo contínuo que jamais se completará nesta existência. A justificação é por graça de Deus. Ainda que a justificação seja revelada exteriormente aos outros mediante as obras, a obtenção da justificação diante de Deus não é jamais pelas obras de homem algum. Então, se não é pelas obras, é pela graça. Deus não deve a salvação ao seu inimigo, mas sim o juízo. O desejo de Deus de justificar alguém na base do sacrifício expiatório de Jesus Cristo o faz plenamente movido pela sua graça. A justificação é dada pela fé. A fé é o meio pelo qual a justificação vem a nós, ou efetivamente torna-se nossa. A fé não é uma boa obra. Temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras. Pois por obras ninguém será justificado. O apóstolo Paulo ensina que, em primeiro lugar, a fé vem com o propósito de sermos justificados
bem como Cristo é propiciação mediante a fé. E que Deus é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Todo o capítulo 4 de Romanos é uma explicação de que somos justificados pela fé, não por obras, assim como Abraão e Davi o foram. Paulo diz, justificados mediante a fé. A justificação é pela graça de Deus e não por obras humanas de justiça. Paulo afirma claramente em Romanos 1,18 que ninguém será capaz de tornar-se justo diante de Deus. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Prosseguindo em seu raciocínio, completa: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Os pecadores são completamente incapazes de merecer o favor de Deus. Desta forma, o único meio pelo qual o homem pode ser declarado justo é se Deus, por misericórdia e pelo grande amor com que nos amou, proporcionasse a salvação pela graça, desconsiderando os méritos humanos. A justificação é através da morte sacrificial de Cristo. Como Deus é essencialmente justo, não poderia ignorar nossos pecados. O perdão que o crente recebeu está baseado na justiça do Deus Santo, porque o Senhor Jesus Cristo pagou por nossos pecados. Cristo não apenas pagou a penalidade dos nossos pecados, mas também prestou perfeita obediência à lei. As bênçãos da santificação, as bênçãos da justificação. As bênçãos da justificação. Por meio da justificação, recebemos libertação da culpa e do poder do pecado. Então a justificação nos libertou, nos livrou disso. Ó. Recebemos libertação da culpa e do poder do pecado. Outra bênção da justificação, ó. Temos paz com Deus. Que maravilha, hein? Outra bênção da justificação. Temos plena aceitação diante de Deus para podermos oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Que maravilha! Que privilégio, né? Ó, temos plena aceitação diante de Deus para podermos oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Outras bênçãos da justificação. Somos abençoados hoje e eternamente, porque a justificação e a glorificação andam juntas. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Irmãos, terminamos a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro ou F para falso. Questão 1. A doutrina mais importante para a teologia evangélica é a justificação pela fé. Questão 1, marque V, verdadeira.
A questão 2 agora. Preste atenção. A justificação do pecador diante do trono de Deus é um processo? A 2 é falsa. Marque F aí, é falsa, tá? Na verdade, ela é instantânea, tá? Então, 2, marque F é falsa. Questão 3. A obra da justificação é uma obra do Trino Deus. Isso mesmo, marque V, verdadeiro. Sim, ó, te ouviu ali, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então tá certo. Questão 4. A palavra santificação é um termo que vem da esfera dos tribunais da justiça? Não, essa aqui é falsa. A 4, marque F, é falsa. A palavra justificação não vem disso. Do tribunal é aquela da justificação, tá? Então aqui onde está santificação, se tivesse justificação, estaria certo. Então a 4, F falsa. Questão 5. Existem graus de justificação? É falsa, é falsa. Como eu já disse, a justificação é instantânea. Instantânea. Existem degraus para santificação. Isso sim. Então a 5, marque F, é falsa. Agora a segunda parte dos exercícios. Ó. Sublinhe a resposta correta. Vamos lá. Primeiro. Para teólogos liberais, como Agostinho Alquino ou Richards, a justificação consiste em apenas o pecador entender que é errado pensar que Deus está irado contra ele. Tá? Então são esses dois aqui, com nome estranho, Schmacher e Richards. Tá? Então sublinha esses dois aqui, teólogos liberais. Schmacher e Richards. Questão 2. Questão 2. A justificação pela fé ou predestinação tornou-se o grito de guerra da reforma protestante no século VII. Aqui nós devemos lembrar do que a gente leu no livro, né? Qual foi o grito de guerra da reforma protestante? A justificação pela fé. Isso mesmo. Então sublinha aqui, a justificação pela fé. Questão 3. Um dos verbos gregos mais usados para justificação é dikao ou armatia? Ah, muito bem. Quem falou dikao acertou. Sublinhe dikao na questão 3. Agora a última questão, questão 4. A justificação ou santificação é um processo contínuo? Isso mesmo, santificação. A gente falou agora há pouco que é um processo, a gente vai se santificando pouco a pouco, mas nunca vai chegar no máximo aqui nesta vida. Só na próxima. Aí sim seremos santificados. Bom, Deus abençoe a todos e até o próximo encontro. Amém.